Então, vamos continuar essa discussão sobre as possíveis linhagens secretas em One Piece, porque no vídeo anterior falamos sobre como o Brook pode ter alguma ligação com o clã D, ou até mesmo com Kuzan e todas essas teorias malucas. Mas a verdade é que existem outros personagens que também podem esconder origens extremamente importantes. E os dois principais candidatos são Buggy e Nami. Não estou dizendo que eles têm alguma ligação entre si, até porque provavelmente não tem. Mas existe uma grande chance de ambos serem descendentes de pessoas muito relevantes para a história. Vamos começar pelo Buggy. Há cerca de um ano, quando o Rocks de Shebeck foi finalmente revelado, muita gente percebeu que o cartaz de procurado dele tinha várias semelhanças com o de Buggy. Na época surgiu a teoria de que Buggy poderia ser parente de Rocks de alguma forma. Essa possibilidade ainda existe, mas hoje em dia a teoria mais popular é outra, a de que Buggy seria um membro da família Nefertari. E antes de entrar nessa ideia, vale a pena olhar para os Yonkou, os 4 imperadores. Todos eles possuem linhagens absurdamente importantes. Shanks pertence à família Figarland e é filho de Garland. Marshall D. Teach, o Barba Negra, supostamente seria filho de Rocks de Shebeck. Só isso já seria impressionante o suficiente. Além disso, existem teorias que conectam Teach até mesmo a figuras lendárias como Davy Jones. Já Luffy dispensa apresentações, filho de Monkey D. Dragon e neto de Monkey D. Garp. Então sobra apenas Buggy. Será que ele é simplesmente um cara comum? Estatisticamente falando, isso parece cada vez menos provável. Muita gente não gosta da ideia de que todo personagem importante precise ser descendente de alguém famoso. Mas, sinceramente, a culpa disso é do próprio Oda. Ele condicionou os leitores a pensarem dessa forma. Sempre que um personagem ganha relevância, acabamos esperando alguma revelação bombástica sobre sua origem. Por isso, quando falamos de Buggy, parece difícil acreditar que ele não tenha algum tipo de herança especial. Pessoalmente, não tenho tanta certeza sobre a teoria dos Nefertari. A principal razão é algo simples, o cabelo azul. Talvez ele pertença a uma ramificação completamente diferente de alguma família importante. Mas ainda acredito que exista algo especial em sua origem, e isso por causa do nariz. Pode parecer apenas uma piada recorrente da série, mas o nariz de Buggy é real. Não é um acessório, não é algo que possa ser removido. Ele faz parte do corpo dele. Então talvez exista algum clã estranho ou alguma raça esquecida da história ligada aos palhaços, algo que remonte até mesmo ao século perdido. Pode soar absurdo, mas seria exatamente o tipo de revelação inesperada que Oda gosta de fazer. Por isso, continuo acreditando que Buggy possui uma linhagem importante. Só não estou convencido de que seja um Nefertari. Afinal, já vimos vários membros da família Nefertari na história e nenhum deles possui uma característica sequer parecida com a dele. Então, a menos que algum ancestral tenha se envolvido com alguém de um misterioso clã de palhaços, essa teoria parece um pouco difícil de aceitar. O engraçado é que a cada novo arco surge uma teoria diferente sobre quem poderia ser um ancestral de Buggy. Mas existe outro detalhezinho interessante. Segundo o Vivre Card oficial, a flor associada a Buggy é a Columbine. E o nome dessa flor possui uma conexão curiosa com o animal representativo de Vivi nos SBS, a pomba. Antes de levar isso a sério, muita gente foi conferir se realmente existia alguma ligação entre a flor Columbine e pombas. E existe, seja pela aparência da flor ou pelas origens linguísticas do nome em latim. E nós sabemos que Oda adora esconder pistas em detalhes aparentemente insignificantes, utilizando informações dos SBS, Vivre Cards e materiais complementares. Na verdade, esse é o principal argumento usado pelos defensores da teoria. É justamente essa conexão entre a flor de Buggy e o símbolo associado a Vivi que faz algumas pessoas acreditarem que ambos possam compartilhar a mesma linhagem. Tire suas próprias conclusões. Agora vamos falar sobre Nami. Diferente de Buggy, ela não possui nenhuma conexão óbvia em Vivre Cards ou materiais extras que a ligue diretamente a alguma família famosa. O caso dela é muito mais misterioso, porque praticamente todos os chapéus de palha já receberam algum tipo de revelação especial sobre suas origens ou importância. Brook parecia ser a última exceção, mas até ele está começando a acumular teorias sobre uma possível herança importante. E isso deixa Nami como a principal candidata restante. Até hoje, tudo o que sabemos é que ela é Nami. Mas e se esse não for seu nome completo? Da mesma forma que alguns acreditam que Brook possa ter um sobrenome importante ainda não revelado, existe a possibilidade de Nami esconder uma identidade muito maior do que imaginamos. Há anos circulam teorias dizendo que ela poderia ter alguma ligação com os dragões celestiais. E tudo isso por causa de seu passado. Bell-mère encontrou Nami ainda criança em uma ilha devastada pela guerra e decidiu salvá-la. Desde então, praticamente nada foi revelado sobre seus pais biológicos ou sobre sua verdadeira origem. E esse vazio na história continua alimentando teorias até hoje. Segundo foi mencionado, a ilha onde Bell-mère encontrou Nami era Oikot, uma região localizada no East Blue. A ilha foi completamente destruída, e até hoje não sabemos exatamente o motivo. Uma das teorias mais populares atualmente é que o local tenha sido alvo de algo
algo semelhante ao torneio de caça realizado em God Valley. Por isso, gosto bastante da teoria de que Nami possa ter alguma ligação com os dragões celestiais. Quando voltamos aos conceitos iniciais de One Piece, essa possibilidade fica ainda mais interessante. Nos primeiros esboços criados por Oda, a personagem que ocupava o papel equivalente ao de Nami era uma princesa. Se não me engano, seu nome era Princesa Carina. E isso é curioso porque vários conceitos antigos acabaram sendo reaproveitados na história atual. Por exemplo, existia uma ideia inicial em que Shanks liderava um grupo de cavaleiros. Anos depois, descobrimos que ele pertence à família Figarland, uma das linhagens mais importantes do mundo, enquanto seu irmão lidera os Cavaleiros Sagrados e seu pai, Figarland Garling, ocupou esse papel antes dele. Então não seria absurdo imaginar que o conceito original de Nami também tenha sido preservado de alguma forma. Por isso acredito que a verdadeira origem dela ainda será algo extremamente importante. E sinceramente, a possibilidade de ela ser uma dragão celestial faz bastante sentido. Primeiro porque até hoje não conhecemos seu sobrenome. Segundo porque alguns aspectos da personalidade dela acabam combinando com essa teoria. Nami é extremamente inteligente, calculista, adora negociar e possui uma obsessão quase cômica por dinheiro. Claro que ela está muito longe de ser cruel ou arrogante como os dragões celestiais que conhecemos. Mas existem pequenos traços que fazem algumas pessoas levantarem essa possibilidade. É quase como se ela tivesse nascido para viver cercada de riquezas. Por isso, se essa revelação realmente acontecer no futuro, eu não teria nenhum problema com ela. Na verdade, acharia bastante interessante. E tem outro detalhe curioso. No filme One Piece Film Gold, Nami chegou a usar uma roupa inspirada nos dragões celestiais. É verdade que outros chapéus de palha também receberam visuais semelhantes, então isso sozinho não prova absolutamente nada. Mas ainda assim, é uma coincidência que muitos fãs gostam de destacar. Outra possibilidade bastante comentada é que Nami não seja exatamente uma dragão celestial, mas alguém ligada à realeza de alguma forma. Isso nos leva a outra teoria sobre o final da história. Segundo essa ideia, Nami acabaria sendo capturada e levada para Mary Joish durante os acontecimentos finais da obra. Nesse cenário, ela se tornaria a última grande princesa que precisaria ser resgatada. Algo parecido com o que já vimos acontecer diversas vezes ao longo da série, mas agora em uma escala muito maior. E para ser sincero, isso parece totalmente possível. Principalmente porque Oda já explorou algo semelhante em Strong World, o primeiro filme de One Piece no qual ele teve uma participação criativa muito mais direta. A ideia de Nami sendo sequestrada e assumindo o papel da princesa final da história é algo que funcionaria muito bem. Existe ainda outra coincidência interessante. Em Film Gold somos apresentados a Carina, uma personagem que possui uma relação próxima com Nami. E o curioso é que esse nome nos leva novamente à teoria da princesa. Afinal, Carina era justamente o nome utilizado nos conceitos originais da personagem que mais tarde se tornaria Nami. Por isso, não acredito que Oda tenha simplesmente esquecido essas ideias antigas. Na verdade, é possível que algumas delas ainda estejam sendo guardadas para uma grande revelação no futuro. E existe uma situação específica que me deixa muito curioso. Agora que Imu está envolvido diretamente nos acontecimentos de Elbaf, será que veremos algum momento em que ele reconheça Nami? Caso ela realmente possua sangue de dragão celestial, essa seria uma das formas mais impactantes de revelar a verdade, porque neste momento ainda não sabemos como Imu deixará Elbaf. Talvez ele seja derrotado, talvez seja forçado a recuar. Talvez Brook e Gunko encontrem alguma maneira de expulsá-lo. Ou talvez Luffy simplesmente o acerte com força suficiente para acabar com tudo. Mas também existe a possibilidade de Imu conseguir exatamente o que deseja antes de partir. Pode ser que ele esteja atrás das crianças de Elbaf. Pode ser que esteja atrás de Vivi, ou quem sabe até da própria Nami. Pessoalmente, tenho a sensação de que Imu não deixará essa história sem levar alguém consigo. E se essa pessoa for Nami, seria uma revelação gigantesca. No momento, essa ideia ainda parece fantasiosa demais. Mas se no futuro ela acabar sendo capturada e descobrirmos que sua origem possui uma importância enorme para o mundo de One Piece, eu não ficaria nem um pouco surpreso. E sinceramente, apoiaria totalmente essa direção. Afinal, se até Brook está recebendo novas camadas para sua história e possivelmente uma segunda grande revelação sobre seu passado, por que Nami não poderia receber o mesmo tratamento? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que Bug esconde uma linhagem importante? Acham que Nami possui alguma conexão secreta com os dragões celestiais ou com alguma família relevante? Ou será que ambos são exatamente quem sempre acreditamos que fossem? Deixem suas teorias nos comentários.